Então, qualquer dúvida aí, de novo, vocês podem abrir o microfone e ir parando a aula, tá? Não tem problema nenhum. Então, quais são as formas que a gente tem para aplicação do nosso sistema adesivo? Nós temos basicamente duas formas de aplicação do sistema adesivo, né? Que é chamado aplicação através de um ácido dependente, né? Ou ácido independente, né? Também falado como adesivos convencionais ou adesivos autocondicionantes. Então, nós temos dois caminhos para que a gente realize o nosso sistema adesivo, né? Então, quando vocês forem comprar um adesivo na Dental, por exemplo, na internet, vocês têm que saber essa classificação, né? Qual é o adesivo que eu vou comprar? Qual é o adesivo que eu vou utilizar? Tá? Então, eu tenho os adesivos convencionais e os autocondicionantes. Os adesivos convencionais são aqueles adesivos onde o meu ácido fosfórico ele vem separado. Tá? Então, eu preciso aplicar um ácido fosfórico antes de aplicar o adesivo propriamente dito. Tá? Então, existe o adesivo convencional dito de 3 passos. Por que 3 passos? Existem 3 passos para você aplicar antes de você vir com a sua resina composta. Tá? Quais são esses 3 passos? Esses 3 passos são o condicionamento ácido, né, nessa ordem aqui escrita. Primeiro você faz o condicionamento ácido, depois do condicionamento ácido você vai fazer a aplicação de um primer e após o primer você vai aplicar o adesivo. Então, exemplificando, né, o exemplo de um adesivo convencional de 3 passos é esse adesivo da 3M chamado Scott Bond. Então, vocês veem aqui que vem 3 unidades diferentes, né? Essa seringa aqui é a seringa que vocês acho que já manipularam, né? Já estão até acostumados a utilizar, que é o ácido fosfórico. Tá? E vem um frasco que é o primer e outro frasco que é o adesivo. Então vocês vão entender direitinho aí daqui a pouco o que é cada um desses. O ácido fosfórico, eu acho que eu já expliquei. Talvez vocês lembrem, mas nós vamos reforçar isso daí. Então existe o primeiro aí que existe é o adesivo convencional de 3 passos. Né? Primeiro passo ácido, segundo primer e terceiro adesivo. Tá? Existe ainda o adesivo convencional de 2 passos, onde você faz a aplicação do ácido fosfórico 37%, né, que vocês estão vendo aqui nessa seringa. E existe um outro frasco que vocês estão vendo aqui na imagem, onde vem um primer e um adesivo junto, num frasco só, tá? Num frasco só. Esse sistema adesivo convencional de 2 passos, hoje é o sistema adesivo que é mais utilizado aí pelos dentistas, né? Vocês compraram, por exemplo, vocês compraram um sistema adesivo convencional de 2 passos. Não sei se vocês vão lembrar. Quem comprou aquele kit que vem as resinas compostas, ele vem um adesivo também, né? Então lá vem um adesivo desse modelo aqui. Eu acho que eu até tenho um ali, igualzinho de vocês, né? Nele é necessário você fazer um condicionamento ácido antes, né? E depois aplicar o primer e adesivo, que vem tudo num frasco só. Então aqui na imagem eu acho que dá para perceber bem a diferença. Então dentro desse frasquinho tem o primer e adesivo junto. Beleza? Então, o que tem de comum nesses adesivos convencionais? Que eu preciso aplicar, né? Preciso fazer um condicionamento ácido separado antes, né? De eu aplicar o primer e adesivo. Tá? Então, essa é a semelhança dos adesivos convencionais.
E qual a diferença dos adesivos convencionais para os adesivos autocondicionantes? Os adesivos autocondicionantes, ele é um primer acídico, a gente fala, né? Um primer ácido. Né? Não tem o ácido fosfórico separado, ele já vem dentro do frasco, né? Então vem um frasco onde é um primer junto com um ácido, né? E um adesivo que a gente fala adesivo puro ou bond. Então isso vem junto primer com ácido e o adesivo puro. Um exemplo aí é o chamado Clearfield da Curaray. Acho que vocês não conhecem. Então é um adesivo bastante utilizado. Pode falar. Não, por quê? Não. Perdi o que eu estava falando. Lembrei, adesivo autocondicionante. Então ele não tem a necessidade de realizar um condicionamento com ácido fosfórico antes, tá? Então um adesivo autocondicionante. E aí nós temos também o adesivo autocondicionante de passo único, né? Ou de um passo, né? Esse aqui é o chamado adesivo de passo único, onde num frasco só ele vem tudo. Ele vem o primer ácido e o adesivo, né? E o bond. Então, olhando aqui todo esse sistema, né? Se a gente for olhar entre todas essas 4 opções, diz aí, quem que me respondeu por último? Ana Júlia. Ana Júlia, qual que você escolheria para utilizar? Ah, o de um passo só, ele seria mais prático, né? Tipo, mais rápido, no caso. Beleza, muito bem. Eu também, se fosse para eu escolher, eu escolheria o de passo único, né? Mais fácil, mais prático, porque na odontologia, principalmente na área da dentística, vocês veem que é tudo muito cheio de detalhes, né? Cheio de passos, né? Muitos passos. Ah, tem que anestesiar, tem que isolar, tem que fazer proteção por par, tem que isolar, tem que aplicar ácido, não aplicar, resina eu tenho que fazer de tal forma. Então, se fosse para escolher, todo mundo, eu acho que escolheria o de passo único mesmo. Só que, Professor, hum, os autocondicionantes não precisa fotopomerizar, não? ó, vem de polimerização, né? Precisa de fotopolimerizar? Precisa. Todos aqui precisam de fotopolimerizar, né? Na verdade, quem que a gente fotopolimeriza é somente o adesivo puro, tá? Então, todos aqui, a gente vai ver o passo a passo mais para frente, certinho, tá? Mas é uma coisa que você já precisa começar a colocar na sua cabeça. Quem a gente precisa ativar, né? É o adesivo, né? O adesivo puro. Então a gente passa o ácido, primer, e isso daqui não é ativado pela luz, tá? Então quem é ativado pela luz é somente o adesivo. Então toda vez que a gente passa adesivo, né, adesivo e adesivo, a gente fotopolimeriza, certo? A gente vai ver detalhado como é que a gente faz a aplicação de cada um desses daí, para vocês aprenderem. Mas se fosse para eu escolher, né, a gente pensando, se eu pudesse usar em todos os casos, eu utilizar esse adesivo autocondicionante de passo único, seria lindo para mim, porque seria muito mais rápido, mais prático, como a Ana Júlia falou. Mas existem alguns probleminhas, né? Lembra lá do shampoo 2 em 1, que vem shampoo e condicionador junto? Vem, tem uns que vem shampoo, condicionador e tonalizante, e pinta e rejuvenesce e faz tudo num só, né? Então vocês mesmos falaram, nem sempre funciona assim, professor. Então a mesma coisa os adesivos ditos adesivos de passo único,
né, o autocondicionante. Então, a gente não pode utilizar ele para todos os casos, tá? Tem algumas especificidades aí para a gente obedecer, né? Na verdade, para todos os adesivos. Não estou falando que o adesivo de passo único é ruim, mas a gente precisa saber quando ele vai ser melhor utilizado, quando eu vou ter o melhor resultado utilizando o adesivo de passo único. Da mesma forma, quando eu vou ter o melhor resultado utilizando um adesivo convencional de 3 passos, tá? Então a gente vai ver cada um deles, né? Qual que é a vantagem de cada um, qual que é a desvantagem, começando pelos adesivos ditos convencionais. Vocês viram que os adesivos convencionais, eles precisam, né, eles necessitam de um condicionamento ácido prévio, né? Para que eu faço esse condicionamento ácido prévio? Eu acho que vocês já viram que a função do condicionamento ácido é promover uma desmineralização parcial do esmalte e remover a chamada camada de smear layer na dentina, né? Então, acho que vocês lembram, acho que eu já passei isso daí. Como que é feita a aplicação desse condicionamento ácido? Esse condicionamento ácido, a gente vai aplicar ele 30 segundos em esmalte, a gente vai posicionar esse ácido fosfórico, né? Aqui vocês estão vendo um ácido fosfórico 37% para esmalte e dentina. A gente vai posicionar ele no esmalte, ele vai ficar em contato com o esmalte 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina. Mais para frente tenho o vídeo explicando, exemplificando como que eu faço isso. Mas eu preciso ter já na cabeça memorizado que o ácido fosfórico ele vai ficar apenas 30 segundos em contato com o esmalte e apenas 15 segundos em contato com a dentina. Não posso deixar mais do que isso, tá? Principalmente na dentina, porque na dentina a gente tem os túbulos dentinários, que se eu tiver uma cavidade profunda, esse ácido fosfórico pode prejudicar a minha polpa, né? Pode gerar uma sensibilidade depois, tá? Então eu preciso ter esse cuidado. Por isso que às vezes a gente brinca, quando a gente está fazendo o procedimento, esquece o celular, esquece de ficar tirando foto, porque a gente precisa de verdade cronometrar esse tempo, tá? Então, ser bastante minucioso na hora que você está fazendo o seu procedimento. Então, quando a gente está fazendo esse procedimento, normalmente a gente está ali, eu nem converso com o secretário, nem isso, a gente fica concentrado no relógio. Então, a gente cronometra isso daí, né? Tem alguns que preferem ficar contando de cabeça, eu já prefiro marcar no relógio. Na hora que eu vou colocar lá, eu já marco ali no relógio o tempo certinho para que não dê problema futuro nenhum. Então, esse é o primeiro passo do sistema adesivo convencional, tá? Então, a aplicação de um ácido fosfórico. Para que eu aplico esse ácido fosfórico? Remover camada de smear layer e expor fibrila colágena da dentina, aumentando a energia superficial do esmalte, certo? Então, de 2 passos é dessa maneira. Ácido fosfórico, 30 segundos em esmalte, 15 em dentina. Eu vou lavar esse ácido fosfórico. Eu vou lavar o ácido fosfórico e controlar a umidade, tá? Eu não posso secar com minha seringa tríplice, eu preciso somente controlar a umidade com um papel absorvente ou com algodão. O ideal é que seja um papel absorvente, tá? Eu removo aquele excesso de umidade, não fotopolimerizo o ácido, não, viu? Às vezes chega lá na aula prática e tem pessoas que acabam, apliquei o ácido e fotopolimerizo ele. Não faz diferença nenhuma, né? Você vai só perder tempo. Né? O ácido eu vou somente cronometrar, ele fica em contato 30 segundos em esmalte, 15 em dentina, e depois eu vou jogar água para lavar ele, tá? Então eu vou remover todo o ácido, e depois que eu removo todo o ácido, eu vou controlar a umidade com papel absorvente. Então esse é o sistema adesivo convencional.
Então, após eu aplicar o meu ácido, eu vou aplicar o primer adesivo, se for de 2 passos, tá? Então, eu vou aplicar, esse daqui é o que vocês têm aí no kit de vocês. Então, esse daqui que a gente vai utilizar, a gente vai seguir esse protocolo para aplicação do adesivo que vocês compraram. Mas existem também os adesivos de 3 passos, que após a aplicação do ácido fosfórico, eu vou fazer a aplicação do primer e depois eu vou fazer a aplicação do adesivo, né? Porque o primer, né? Qual que é a função do primer, na verdade? O meu adesivo, o adesivo, ele naturalmente ele é mais hidrofóbico, né? Então ele não gosta muito de água, vamos dizer assim. Quando eu lavo a minha superfície, né? E eu não posso secar, eu não posso ressecar, porque lembra da explicação? Se eu secar, o que que acontece? Alguém lembra? Não, ninguém lembra. Lembra da história do macarrão? Eu falei isso, não? Vai grudar. Vai grudar, né? Porque lá é cheio de fibrilas colágena, né? Depois que eu apliquei o meu ácido fosfórico na dentina, né? Aqui no meio aqui das fibrilas colágenas está cheio de detritos, né? Cheio de uma lama dentinária, que a gente chama de smear layer, né? Então entupiu. E aí quando eu aplico o meu ácido fosfórico e lavo, isso daqui sai, certo? Se eu vim com minha seringa tríplice e jogar meu arzinho aqui, jogar um ar, isso daqui, minhas fibrilas colágenas, acontece um colapso. Isso daqui fecha. É igual o macarrão lá que eu falei para vocês. Se eu deixar ele muito tempo lá escorrendo, ele resseca e o macarrão gruda totalmente, tá? Então, eu preciso limpar isso daqui, não posso secar. Eu preciso somente controlar a umidade. Por que eu não deixo ele totalmente molhado? Primeiro problema, porque aqui no meio das fibrilas colágenas ficaria empoçado de água, né? E meu adesivo, o meu bonde, ele é hidrofóbico, tá? Ele é hidrofóbico, ou seja, aqui vai estar cheio de água e meu adesivo não vai querer entrar no meio das minhas fibrilas colágenas. Então eu teria esse problema. Então, se ficar muito úmido, o meu adesivo não vai entrar porque ele é hidrofóbico. Se ficar ressecado, as fibrilas colágenas colabam e não vai ter onde o adesivo entrar. Então, eu preciso ter um meio termo, eu preciso realizar o controle da umidade com um papel absorvente. E aí é que entra a função do primer, né? O que o primer é? O primer, na verdade, ele é uma molécula que a gente fala bifuncional. De um lado ele gosta de água e de outro não, né? Então, o primer ele vai servir para ligar onde está um pouquinho mais úmido e a outra parte dele aqui mais em cima, ele vai se ligar à parte hidrofóbica do adesivo, né? Então, o primer ele funciona para isso, né? Então ele vai conseguir entrar em áreas onde às vezes está um pouquinho mais úmida e vai deixar outra parte da sua molécula para ligar com o adesivo, que é naturalmente hidrofóbico, tá? Então isso é um processo super difícil, considerado difícil na odontologia, a gente fazer uma adesão na dentina, porque vocês percebem que não pode ser nem muito molhado e nem ressecado. Então tem que ter um meio termo, entendeu? E o primer ajuda a gente nesse processo, porque ele vai conseguir ligar de um lado hidrofílico e de um outro lado hidrofóbico. Então fica mais promissora a nossa adesão, entende? Qual que é a vantagem do sistema adesivo convencional? A principal vantagem dos sistemas adesivos convencionais é uma maior resistência de união, né? O poder de adesão é bem maior nos sistemas adesivos convencionais. Quando a gente vai
quando a gente precisa buscar uma adesão maior, a gente sempre vai utilizar o sistema adesivo que a gente chama de 3 passos. Qual é hoje o chamado adesivo, sistema adesivo padrão ouro, né, em relação à resistência de união, resistência à adesão? Hoje, o sistema adesivo considerado padrão ouro é o sistema adesivo convencional de 3 passos. Esse sistema adesivo aqui, ele que nos confere a maior resistência de união do mercado, né? Quando se quer pesquisar, né, por onde está indo a odontologia adesiva, vamos dizer assim. A odontologia adesiva está caminhando para que a gente diminua o número de passos, né? Que nem a gente falou no início da aula. Se a gente pudesse escolher, é lógico que eu escolheria fazer uma adesão com adesivo de passo único, tá? Então, quando se busca, né, quando se estuda desenvolver adesivos de passo únicos com melhoras nas propriedades, a gente sempre compara todos os adesivos com esse adesivo de 3 passos, porque esse adesivo aqui é o que nos confere uma maior resistência de união, ou seja, ele tem uma resistência adesiva maior, né? Ele tem uma adesão melhor, tá? Porém, qual que é a desvantagem, né? Existem uma série de desvantagens. A principal desvantagem, eu vou nem colocar aqui, a Ana Júlia falou para a gente lá no início, a principal desvantagem é porque existe uma série de passos, né? Por ele ser 3 passos, ele demora mais, tá? Então, para a gente fazer adesão com adesivo de 3 passos, a gente vai levar um tempinho maior, porque eu preciso passar o ácido, né? Esperar 30 segundos em esmalte, 15 em dentina, lavar, controlar a umidade. Então, isso tudo demanda tempo, tá? Então, o tempo para aplicação é bem maior. Então, isso é considerado uma desvantagem, né? Traduzindo, o que é essa desvantagem? É uma dificuldade técnica, tá? Então, quanto mais passos existe, mais fácil é da gente errar. Então, isso é uma dificuldade técnica, tá? Então, uma maior dificuldade técnica na aplicação desse sistema adesivo. Além disso, aquele controle da umidade é considerado também um desafio, né? Eu falei para vocês, não posso deixar seco demais, mas não posso deixar úmido demais também. Então, isso é um risco, né? Existe um risco de colapso das fibrilas colágenas, né? O que leva a uma diminuição da adesão. Então, se eu secar demais a dentina, pode acontecer isso. Mas se eu deixar muito úmido também, o meu adesivo não vai penetrar nos tubos dentinários, certo? A aula vai cair, eu mandei 2 aulas para vocês, né? Dois convites lá. A gente já vai encerrar essa daqui e entramos na outra, tá? Agora tá, né? Sim. Beleza. Valeu por lembrar. Tinha apertado, mas não tinha ido. Então, a desvantagem principal, a maior dificuldade da técnica, né? Então, quanto mais passos, mais fácil é da gente errar. E o outro risco é aquele controle da umidade. Então, se a gente deixar ressecado, acontece um colapso das fibrilas colágenas, que vai levar a uma diminuição da adesão. Outro risco também é a gente causar uma sensibilidade pós-operatória, principalmente por conta da aplicação do condicionamento ácido, né? Então, o condicionamento ácido, ele gera um risco maior para causar uma sensibilidade pós-operatória, tá? E o próprio adesivo também, o adesivo, ele pode causar uma sensibilidade pós-operatória. Então, preciso aplicar toda a técnica de uma forma bem cautelosa, tá? Bem minuciosa. E os adesivos autocondicionantes? Os adesivos autocondicionantes,
eles já são uma solução com monômeros ácidos resinosos. O que acontece, né, de verdade o que acontece com os adesivos? O que acontece quando a gente aplica os adesivos autocondicionantes? Nos adesivos convencionais, quando a gente aplica o nosso condicionamento ácido, eu removo toda aquela camada de smear layer, né? Acho que vocês estão lembrados. Quando eu aplico um sistema autocondicionante, o que vai acontecer? Ele vai dissolver toda aquela camada junto com o adesivo, né? Então, a camada de smear layer, ela não é removida totalmente, ela é incorporada na nossa camada híbrida, né? Então, acontece uma desmineralização superficial da dentina, né? E ao mesmo tempo que onde vai desmineralizando superficialmente a dentina, vai ocorrendo a infiltração da resina adesiva nos tecidos dentais. Tá? Então, os cristais de hidroxiapatite dissolvida e smear layer residuais são incorporados na camada híbrida. Então, nos adesivos convencionais, essa camada híbrida ela é removida totalmente. E já nos adesivos autocondicionantes, por ser um ácido fraco que tem aqui no nosso primer ácido, né? O primer acídico, esses cristais, né? A smear layer também, é tudo incorporado numa coisa só. Tá? Então, é diferente do nosso adesivo convencional. Isso acaba resultando, na verdade, em uma resistência de união um pouco menor do que o adesivo convencional, tá? Mas isso traz como vantagem essa incorporação, essa infiltração simultânea, traz como vantagem um menor risco de sensibilidade pós-operatória, certo? Então, as vantagens principais dos sistemas adesivos autocondicionante é a simplificação de etapas clínicas, ou seja, menos passos, né? Menos risco de errar. Clinicamente mais promissor, porque é mais difícil de errar, vamos dizer assim, né? A gente tem menos passos. E essa desmineralização e penetração do primer ocorrendo simultaneamente, preenchendo toda a extensão da profundidade da dentina desmineralizada, pode nos trazer também a vantagem de menor sensibilidade pós-operatória. Tá? Então, aqui se quiser acrescentar depois, pode acrescentar aí que ocorreu uma... Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Não é só porque me mandaram aqui que tá probleminha, parece que está cortando, então acho que não é a minha internet, não. Pode acontecer um menor risco de sensibilidade pós-operatória, tá? Então, nos adesivos autocondicionantes, principalmente pela não aplicação do ácido e principalmente por não deixar espaços vazios, né? Toda a extensão da dentina desmineralizada, ela é impregnada por monômero resinoso, pelo adesivo, tá? Propriamente dito. Qual que é a desvantagem? Redução da adesão efetiva, principalmente no esmalte, tá? E a adesão, ela vai depender do pH do adesivo, tá? Então, normalmente, os adesivos autocondicionantes, ele tem um pH um pouco mais ácido, certo? Para que eu consiga promover uma adesão um pouquinho melhor. O que a gente tem feito bastante hoje, né, com os adesivos ditos autocondicionantes? A gente faz o que nós chamamos de condicionamento ácido seletivo. Não sei se já ouviram falar nisso daí. O que é o condicionamento ácido seletivo? Como esse sistema adesivo autocondicionante, ele não consegue fazer a desmineralização efetiva, né, seja principalmente do esmalte quanto da dentina, nós aplicamos, né, nós condicionamos ácido somente em esmalte, tá? Aplica o ácido somente em esmalte,
lava, controla a umidade, não aplica esmalte em dentina e vem com adesivo autocondicionante tanto na dentina quanto no esmalte. Isso apresenta uma grande melhora no desempenho, né, desse tipo de sistema adesivo, beleza? Existe aí hoje não, né? Já tem bastante tempo que existem estudos para aumentar a durabilidade da adesão, tá? Então, é, nada é eterno, né? Então, às vezes o paciente vem fazer uma restauração e ele procura saber o quanto tempo vai durar, né? Quanto tempo, doutor? Quanto tempo vai durar a resina? É difícil porque nós não trabalhamos numa ciência exata, mas a gente sempre tenta aumentar a durabilidade da nossa camada híbrida, né? A durabilidade da nossa restauração propriamente dita, né? Então, existem uma série de fatores que a gente tem que tomar cuidado para aumentar a durabilidade da nossa restauração. E uma forma de aumentar a durabilidade da nossa camada híbrida é a aplicação de clorexidina na interface dentina-adesivo, né? Então, existem diversos estudos, vocês podem ver que não é estudo novo, né? São estudos desde 2002, onde a aplicação de uma clorexidina após a aplicação do ácido, né, ela tem nos mostrado que a durabilidade dessa camada híbrida ela é bastante aumentada. Porque o que acontece quando a gente vem aqui e condiciona ácido à nossa dentina? Né? Quando a gente condiciona ácido à nossa dentina, vocês viram que o ácido vai promover uma remoção da camada de smear layer, né? Abrindo ali os túbulos dentinários, para que eu consiga fazer com que meu sistema adesivo penetre melhor a dentina e acabe resultando em um aumento da minha resistência de união. Porém, quando eu aplico um ácido fosfórico na dentina, eu ativo, né? Eu ativo o que a gente chama de metaloproteinase, que isso daí, ao passar do tempo, ela vai destruindo aquela camada híbrida formada, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer desativar essas metaloproteinases que são ativadas após o condicionamento ácido fosfórico. E como que eu desativo, né? Como que eu inativo essas metaloproteinases após a aplicação do condicionamento ácido? A gente inativa essas metaloproteinases através da aplicação da clorexidina após o condicionamento ácido, tá? Então, existem já diversos estudos onde a gente pode perceber isso daí, né? Onde a gente consegue perceber um controle maior dessas metaloproteinases. Então, olha só, em 2007, né, Carrilli e colaboradores encontraram maiores valores de resistência de união para grupos, né, para restaurações, né, quando a gente fala grupos, para testes, né, grupos testados com clorexidina 2% durante 60 segundos após a armazenagem de 6 meses, quando comparado com grupos onde não foram aplicados essa clorexidina. O que foi feito aqui? Pegou-se alguns dentes, né, bovinos, e foi feito a restauração, né, foi feito restaurações, né. De um lado, foi feita restauração aplicando o mesmo sistema adesivo, né? Condicionou ácido, lavou, controlou a umidade, aplicou o sistema adesivo, fotopolimerizou, restaurou com resina. Guardou isso em saliva artificial por 6 meses. De outro lado, foi feito aplicação de ácido, lavou, controlou a umidade, aplicou uma clorexidina 2%, certo? Aplicou clorexidina 2% durante 60 segundos, né? E aí depois foi aplicado o sistema adesivo, né? Seja primer, bond, polimerizou, fez a restauração em resina composta
e guardou também por 6 meses, tá? Nesse estudo, verificou-se uma maior resistência de união, né, após 6 meses, as 2 amostrinhas guardadas, para o grupo onde a gente aplicou uma clorexidina 2%, tá? Viu isso tanto em 6 meses quanto 14 meses, sempre ao longo tempo, tá? Sempre em estudos longitudinais, onde a gente avalia a nossa restauração em tempos maiores, né? Isso foi observado que quando a gente aplica a clorexidina após o condicionamento ácido, essa resistência de união, né, a minha adesão, ela continua melhorada, né? Ela continua boa, né? Sendo quando a gente não aplica clorexidina, a chance da minha resina soltar da dentina, ela existe, tá? Existem vários outros estudos onde foi aplicada essa mesma ideia, tá? Então, amostras tratadas com clorexidina, aqui já esse estudo aplicou diferentes concentrações de clorexidina, né? Clorexidina 0,2 e clorexidina 2%, durante 1 e 2 anos. Então, ó, quanto tempo a gente guardou a nossa amostra, né? E aqui nesse estudo não verificou a diferença entre a clorexidina 0,2 e 2%, mas verificou-se a diferença aplicando clorexidina ou não. Então, sempre que a gente for realizar a nossa restauração, sempre a gente vai partir desse princípio. Aplicou o ácido, a gente vai lavar, controlar a umidade, e aí a gente vai aplicar a clorexidina, deixar ela 60 segundos, né, e depois a gente remover o excesso dessa clorexidina. E aí a gente vai para o primer e para o adesivo, tá? Então vocês podem ver diversos estudos demonstrando que a aplicação da clorexidina após o condicionamento ácido, ela traz uma longevidade maior para a nossa camada híbrida, tá? Porque ela promove uma inativação das metaloproteinases, porque essas metaloproteinases ativadas, elas vão degradar as nossas fibrilas colágenas tipo 1, tá? Então, ocorrendo uma soltura, né? Uma provável soltura da nossa resina, tá? Então, vai ter uma falha adesiva mais cedo. Se eu aplicar a clorexidina, essa adesão vai durar mais tempo, beleza? Então, sempre a gente vai tentar, sempre que possível, a gente vai fazer a aplicação da clorexidina, para que essa camada híbrida ela fique mais tempo possível, fazendo com que minha restauração dure mais tempo, tá? Existe ainda, se a gente não passar a clorexidina, então a gente corre o risco aí de ter ainda produtos bacterianos alcançando a polpa e causando infecção. Além de que, se acontecer uma falha da minha adesão, pode aparecer aí como resultado cáries secundárias e descoloração das margens da restauração, tá? Então, por isso é importante a gente sempre lembrar da clorexidina após a aplicação do nosso sistema ácido. Beleza? Acho que já fritou muito a cabeça de vocês. Aqui também vai... eu queria passar mais para frente aqui, ó, para vocês verem um passo a passo. Mas isso daqui a gente vai ver na próxima aula. O que seria essa camada híbrida? O que seria essa camada híbrida? Aqui, ó, a camada híbrida. Tá vendo? Lembrou da imagem? Ah, lembrei. Lembrou? Isso aqui é a camada híbrida. Entre a resina e a dentina. Entre a resina e a dentina. Com o tempo, quando a gente passa o ácido fosfórico, né, quando a gente passa o ácido fosfórico, a gente ativa o que a gente chama de metaloproteinases,
que essas metaloproteinases, o que elas vão fazer? Elas vão, vamos dizer assim, que ela vai destruir isso que vocês estão vendo aqui, ó. Ela começa a destruir as fibrilas colágenas e aí começa a gerar um espaço entre isso daqui, ó, que é o monômero resinoso, entrando no túbulo dentinário. Ela começa a destruir isso daqui que tem em volta, tá? E aí, o que acontece com essa camada híbrida? Ela descola da minha dentina, né? Já que ela não vai ter penetrado em lugar nenhum, né? Imagine que aqui começa a formar um espaço, né? Um espaço aqui, outro espaço aqui. Então, esse monômero resinoso que entrou aqui, ele começa a soltar, né? Começa a soltar, e aí a minha resina solta. Então, eu tenho uma falha adesiva. Lembrou da camada híbrida aí? Lembrei, obrigada. Na próxima aula, então, o que eu quero passar para vocês mais é a questão do passo a passo técnico, tá? Então, a gente vai fazer, eu vou passar para vocês o passo a passo com cada sistema adesivo, beleza? E aí eu gravei essa aula, deixa eu só salvar. Apareceu aqui para eu salvar a outra. Mais dúvidas aí? Tranquilo, né? Professor, Então eu só para vou. confirmar, essa Pode falar. metaloproteinase está aí na dentina, né? Tá na dentina. Só que ela tá dormindo, vamos dizer assim. E aí ela é acordada